Ela nasceu na mais absoluta miséria. Onde ela morava era a boca de tráfico. Então, do lado, você tinha a porta da casa dela aqui e do lado era uma boca de tráfico. Era apenas uma criança e sofria todo tipo de abuso e maus tratos dentro da própria casa. Ela foi abusada algumas vezes, né? Então, assim, não era fácil permanecer em casa. Para se livrar de todo esse sofrimento, Esmeralda fugiu de casa aos 7 anos e foi morar na rua. Ela era moradora de rua. Ela e o irmão dela. A idade que ela tá brincando de boneca, ela estava correndo na Praça da Sé. Ela passou fome, sofreu todo tipo de humilhação. Uma pessoa que você via que estava numa situação deplorável, né? Meninas que ela conheceu que vendiam o filho para comprar crack. E na rua, viveu os piores momentos da sua vida. Ela ficava uma semana sem comer, uma semana sem tomar banho. Então ela ficava deformada. Mas essa menina, que tem nome de Pedra Preciosa, transformou a sua dor em força e mudou completamente o seu destino. Quando a gente tem vontade, a gente muda. Porque ela quis sair daquela condição que ela estava. Ela foi mostrando o poder da vida. Mas o que aconteceu com a Esmeralda? Como ela virou a sua roda da vida? O que ela faz hoje? Prepare-se para uma história de arrepiar e com um final surpreendente. É uma história de arrepiar mesmo. Uma das histórias mais fortes que a gente já contou até hoje no nosso Roda da Vida. A Esmeralda nasceu na mais absoluta miséria. Passava fome, mas nem reclamava, porque ela não conhecia e nem imaginava que houvesse algo diferente daquilo. Aquela era a vida da Esmeralda. Necessidade, fome, frio. Mas isso não foi nada na vida dela. O duro mesmo foi aguentar os abusos, a violência que ela sofria dentro da própria casa. E aquela menina não aguentou. Aos 7 anos, a Esmeralda fugiu de casa. Foi morar na rua. Exatamente aqui, na Praça da Sé, Esmeralda morou por 12 anos. Foi presa várias vezes. Não morreu por sorte. E hoje, Esmeralda, graças a Deus, está viva. Para ensinar que é possível sim dar a volta por cima. Mudar o seu destino. Uma história de sobrevivência. Uma história forte que Humberto começa a contar a partir de agora. Esmeralda poderia não estar viva hoje para contar essa história. E eu não precisava sair da minha casa para ir procurar droga. Dentro da minha casa tinha. O ambiente em casa era tão pesado que Esmeralda se sentiu mais segura, solta, na rua. Ela era moradora de rua. Ela e o irmão dela. Uma das coisas... Que idade? 7 anos de idade. Vi um dia ela caída lá, sabe, junto com os outros mendigos. Fiquei muito triste. Uma pessoa que você via que estava numa situação deplorável, né? Meninas que ela conheceu que vendiam o filho para comprar crack. Frio, fome, seguidos estupros e crack. Esmeralda só começou a se libertar quando voltou a sonhar. E que daí ela conseguiu fazer planos de futuro. E acho que isso também é uma coisa importantíssima para uma pessoa sobreviver, né? Poder vislumbrar oportunidades, ver que elas existem e poder agarrar as oportunidades, né? Sonhar com elas. Sonhar com elas e realizá-las. Ela é a prova viva de que dá para ser. Esmeralda é aquele camelo que passou no buraco da agulha. Não é fácil fazer isso, né? Ela poderia ser uma criatura, entre aspas aí, conforme ela narra, cruel, tão quanto a mãe. Foi com ela e com os irmãos. Como ela é como mãe, você que acompanha? É uma mãe muito amorosa, muito preocupada. Esmeralda é uma das pedras mais valiosas encontradas na natureza. Ela tem a cor verde de esperança.
Hoje no Roda da Vida você vai saber como essa joia, esmeralda, foi lapidada. Ela se inventou. Ela se inventou. E ela começou a pegar essa inteligência que ela tem com imaginação e usar a favor dela. Porque ela parou de se sabotar. Delicada. Você não imagina que a Esmeralda é uma pessoa delicada. Mas é? Muito. Ela é uma Esmeralda. É a história de uma mulher que é mais uma joia, mais uma guerreira, mais uma brasileira. Eu quero a minha plateia de pé para receber essa grande mulher que vai contar a história pra gente hoje. Vem pra cá, Esmeralda, seja bem-vinda! Hoje o Brasil inteiro vai conhecer a vida dessa mulher que é uma sobrevivente. Esmeralda, a tua história, se eu for contar aqui, se eu chegar pro pessoal e falar, eu vou contar uma história de uma pessoa e começar a falar tudo o que você passou, quase todo mundo vai dizer que é mentira, que não possa existir tanto sofrimento, tanta dor na vida de uma pessoa, ou que essa pessoa não está mais viva. Isso tudo aconteceu com você, de verdade. De verdade, mas o mais interessante é a virada. A volta por cima. E o que por você faz meu nome hoje, é Esmeralda. Né? Deus não te deu esse nome à toa, Esmeralda. Você é uma joia. Hoje você é uma mulher feliz? Sou muito feliz. Consigo respirar, tenho 2 pernas para andar, tenho uma mente inteligente, capacidade e mais. Não sou escrava daquilo que me prendia, que eram as drogas. Por que não seria feliz? Se algum dia achou que você nunca ia alcançar essa felicidade, quando você vivia nas ruas e tudo que você passou, você chegou a pensar, será que eu nunca vou ser feliz, meu Deus? Ou você sonhava que você um dia poderia estar onde você está hoje? Então, eu não tinha perspectiva de vida, tanto é que as drogas acabou sendo um meio. Se eu estava feliz, eu usava droga, se eu estava triste, eu usava droga. Depois eu tive que aprender a lidar com todos esses ânimos, felicidade, tristeza, alegria, sem ter que ter as drogas para me fazer de escrava. Você achou que você ia morrer? Quando seus sonhos estão mortos, você já está morto. Quando você começa a lapidar os seus sonhos, aí, mesmo que for uma centelha, que seja, aí você começa a ver luz no fundo do túnel. Seria isso? Mas você sobreviveu. E hoje você faz uma coisa que você de casa não imagina. É isso que a gente vai tentar descobrir. Aquele cenário te lembra os piores momentos da sua vida? Foi sim os piores momentos da minha vida, mas eu acredito que o que não mata fortalece, né? Então, se não fosse ali, eu não estaria aqui, entendeu? Então, assim, eu não posso olhar com ingratidão. Porém, eu não desejo esse lugar, porque muitas pessoas que ali estiveram morreram. Eu não estou aqui à toa para ficar me promovendo, nem nada. Estou aqui simplesmente para mostrar que, é possível lapidar esmeraldas. E que ali naquele cenário, quanto naquelas fotos que vocês estão vendo, são várias esmeraldas e eu estava ali. E hoje eu estou aqui como mulher, como mãe, como profissional. Então, assim, não olhar para as pessoas que estão ali com dó, com pena, mas com misericórdia, na perspectiva de falar, estamos juntos. Entendeu? Coisa, quanta história essa mulher tem para contar. Aquela vida ficou no passado, porque hoje a vida dela é completamente diferente. Você de casa já se imaginou no lugar da Esmeralda? Ela viveu como aqueles milhares de meninos e meninas de rua que a gente vê todos os dias na cidade. A maioria, infelizmente, morre cedo. Mas o que fez a Esmeralda virar uma sobrevivente? O que lapidou essa joia? No que ela se tornou? Só posso te falar uma coisa. Muitas surpresas vão te emocionar nesse Roda da Vida. E você nem imagina como a Esmeralda deu a volta por cima. Esmeralda, eu vou pedir para você então me aguardar ali no cenário onde você viveu os piores momentos da tua vida, porque a história vai começar. O que será que aconteceu na vida da Esmeralda, hein, gente? Como essa pedra preciosa foi lapidada? Eu já vou adiantar o final para você. O final é feliz. O final é surpreendente. Como sempre aqui no Roda da Vida. E para ajudar a gente a descobrir, junto com a minha plateia, junto com você aí de casa, eu recebo hoje aqui 2 grandes amigos. Primeiro ela, super jornalista, apresentadora do Fala Brasil, a nossa querida Carla Ceccato.
o meu amigo talentoso, ator, que vai estrear na novela Terra Prometida, Felipe Fogosi. Ele que está na novela A Terra Prometida, que estreia dia 5 de julho, às 8h30 da noite aqui na Record. Carla, Felipe, bem-vindos. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, Rodrigo. Ainda mais uma história como essa, linda, né? É demais. Pelo que vocês já perceberam aqui, que história que a gente vai contar hoje, né? O que você já viu nos olhos dessa mulher, Carla? Antes da gente começar a contar a história dela. Olha, não dá pra saber nada, não faço ideia de qual seja a vida dela hoje em dia, até pela história do quadro, né? Que são finais surpreendentes. Preparado, Fê, para conhecer essa história, para se emocionar, para sair daqui com uma lição hoje? Claro, não, e eu tenho o privilégio de fazer um trabalho social com moradores de rua lá no pátio do colégio toda semana. Já fiquei lá um bom tempo. O sopão, a gente vai levar alimento e sempre o principal que ela falou é resgatar a dignidade das pessoas, porque às vezes elas passam semanas e ninguém fala com elas, elas ficam meio que invisíveis assim, né? Mas a gente também tem que estender a mão e ajudar essas pessoas a se levantarem, né? É isso aí. Bom, o nosso jogo vai começar. Felipe e Carlinha, aqui na tela nós temos uma lista de profissões que a minha produção relacionou. Uma delas é a resposta certa, ou seja, uma dessas profissões é o que a Esmeralda faz atualmente. Vocês vão repartir essa lista, 5 profissões para Carla, 5 profissões para o Felipe, certo? Ao longo do nosso quadro, vocês vão ter que ir eliminando as profissões, até chegar à última profissão, que é aquela que vocês vão dizer: isso eu acho que a Esmeralda faz hoje. Mas depois que vocês escolherem, eu ainda vou dar uma chance para vocês resgatarem alguma profissão que vocês jogaram fora, mesmo que possa ser uma profissão do seu adversário. Eu começo com você, Carlinha. Nós temos assistente social, atriz, carnavalesca, delegada, diretora de teatro, joalheira, jornalista e escritora, política, professora e psicóloga. Na sua opinião, qual profissão você acha que a Esmeralda exerce hoje? Assistente social. Assistente social para Carla. Felipe, sua vez. Professora. Professora, pode colocar ali para o Felipe. Carla? Carnavalesca. Carnavalesca, muito bem. Felipe? Jornalista. Jornalista, pode colocar jornalista ali para o Felipe. Carla, sua vez, mais uma profissão. Diretora de teatro. Muito bem, diretora de teatro. Felipe, pode escolher uma profissão. Psicóloga. Psicóloga, ok. Eu escolhi essa. Carlinha? Eu escolhi essa. Mas depois você vai poder resgatar. Social, depois você vai poder resgatar, não tem problema. Tá bom, então, joalheira. Joalheira para Carla. Felipe? Delegada? Não, ela é muito Não, delegada. Por que não delegada? Pode ser? Delegada para o Felipe. Agora, Carla, sobrou atriz e política. O que você vai? Atriz. Atriz e política fica para o Felipe Fogosi. Bom, agora cada um de vocês tem 5 palpites. À medida que a gente for contando essa história surpreendente da Esmeralda, eu vou pedir para vocês descartarem 1 a 1. Então pensem bem, prestem muita atenção em cada detalhe dessa história que a gente vai começar a contar agora. Esmeralda, minha joia, tá pronta para começar a mexer no teu passado? Você se sente mal quando você lembra do teu passado ou você se orgulha de ter vivido isso tudo para ser quem você é hoje? Eu tenho orgulho, sim, mas assim, depende de que forma que é tocar no meu passado. Aí sim eu me sinto mal. Porém, assim, não tenho nada a esconder e tenho muito orgulho do que eu sou. A gente vai contar a tua vida agora. Eu tenho certeza que você em casa, você vai se emocionar com o que essa menina já passou. A Esmeralda, ela é a mais nova de 7 irmãos, dos quais só sobreviveram 3. Ela nasceu no berço da miséria, gente. Ela foi criada num barraco pequenininho, sem pai e com uma mãe alcoólatra. O Humberto vai começar a contar essa história. Ele foi lá e vai ver tudo o que ela passou de perto. E você também vai ver. Olha aí. Estamos no Jardim Penteado, Vila Brasilândia, zona norte de São Paulo. Onde ela morava era a boca de tráfico. Então, do lado, você tinha a porta da casa dela aqui e do lado era uma boca de tráfico. Nos anos 70, esse terreno todo era um matagal, terreno da prefeitura. E foi exatamente aqui que Dona Maria Aparecida, mãe de Esmeralda, construiu esse barraco. Na época não existiam medidas, eram 15 passos para cá, 8 para lá. E foi aqui que Esmeralda nasceu, das mãos de sua avó parteira.
A criança, quando vem para o mundo, ela não escolhe a família que ela vai nascer, né? Esmeralda nasceu no meio de um lar corroído pelo alcoolismo. Era bem difícil, né? O lar do nosso lar, né? Nossa mãe era alcoólatra, né? E minha mãe, ela vivia mais alcoolizada do que boa, né? E o pai? Nós não conhecemos ele. A mãe de Esmeralda teve 7 filhos, 4 meninas e 3 meninos. Mas só sobraram Esmeralda, Giselda e Claudinei. A maioria morreu quando ainda eram bebês. Salete, a mais velha, morreu com 11 anos de idade após ter sido estuprada. E foi aí, nesse episódio, que Dona Maria Aparecida passou a beber mais. Dificilmente ela conseguia permanecer em casa, porque tinha muito conflito. Quando ela estava alcoolizada, ela se largava, né? Não se cuidava e não cuidava de nós. Você vê que o ponto do alcoolismo dela, eu fui entrar na escola com 11 anos, ainda porque uma amiga dela falou: Cida, você não vai colocar essa menina na escola não? Essa menina já está com 11 anos. O alcoolismo não vinha sozinho, ele estava acompanhado de um nível extremo de pobreza. Para Esmeralda, comer pão amanhecido ou as sobras do açougue, que o pessoal chama de cebinho, era uma coisa natural. Ela não conhecia outra realidade. A gente vivia de esmolas, né? A gente pedia. Foi isso que ela ensinou nós. Ela não ensinou nós roubar, não. Ela ensinou a gente pedir. Esmeralda, como era a sua vida nessa época? Você vivia num barraco pequenininho, isso? A gente era muito pobre, né? Morávamos na periferia, mas assim, não é porque eu era pobre que a gente era ladrão, mas a gente não tinha condições humanas. Minha mãe era negra, mulher, mãe solteira, de 7 filhos, cada um de um pai, e a única sobrevivência que a gente tinha era pedir esmola. Então a gente peregrinava o centro da cidade, Centro Velho, Centro Novo, pedindo dinheiro, catava resto na feira. Sim. Eu com 5 anos já tinha uma carroça e catava recicláveis para poder ajudar em casa. Com 7 anos você tinha uma carroça? Com 5 anos. 5? E o que vocês comiam nessa época? Olha, muitas vezes a gente pedia resto de comida em casa, mas minha mãe ia lá no boteco e trocava por bebida, né? Porque ela era alcoólatra crônica. Então a gente comia resto de comida, sei lá, resto da feira. Muitas vezes o pessoal no centro da cidade dava comida para nós, mas isso daí era desde bebê que a minha mãe peregrinava comigo no centro. E a sua mãe pegava esse resto de comida e ia trocar no bar por álcool? Por álcool. Desde que você nasceu, a sua mãe ela já era alcoólatra? Já é hereditário da família. O álcool é uma doença da família, né? Que vai de pai para filho e tal. E não importa se é na classe média, classe baixa, na favela, a doença do alcoolismo está ali para destruir mesmo. Como é que a sua mãe se comportava com vocês? Como é que ela te tratava, Esmeralda? Ela era muito agressiva. Ela esperava a gente dormir, trancava todo o barraco e descia a madeira. Entendeu? Esperava vocês dormirem e batia em vocês? Tipo assim, se a gente aprontava de dia, e ela não podia correr atrás de nós porque ela estava bêbada. Então ela esperava a gente dormir, trancava todo o barraco, ia lá onde a gente cozinhava, que tinha fogão de lenha, pegava madeira e batia em nós. A gente pulava a janela, ia lá pro outro bairro, de madrugada na casa da minha avó, porque minha avó protegia nós das violências da minha mãe. Eu falei que a história era forte, esse é só o começo. Porque como a Esmeralda acabou de falar, pedir esmolas era tudo o que a mãe da Esmeralda sabia fazer. E foi isso que ela ensinou para todos os filhos. Vamos continuar acompanhando a história dessa menina. Esmeralda cresceu pedindo esmolas. Batia a necessidade, a gente ia atrás do alimento, né? Que a gente precisava, né? Foi da forma que a gente aprendemos, né? Onde vocês iam? A gente ia lá para a cidade, minha mãe levava nós para a cidade, né? Na Praça da Sé. Com poucos meses de idade, Esmeralda já vinha aqui para a Praça da Sé, no centro de São Paulo, no colo da mãe, que vinha pedir esmolas. E Esmeralda logo aprendeu a lição. A Esmeralda sempre foi pimentinha. É? Ela sempre foi pimentinha, mas assim, era a natureza dela, né? Esmeralda sempre foi muito dada, muito falante. A gente vivia solto. Foi assim até os 8 anos de idade. Enquanto as amigas de Esmeralda estavam na escola, ela estava aqui, em busca de alguns trocados.
Como é que era o final do dia? Você ficava pedindo esmola o dia inteiro, chegava em casa, entregava o dinheiro para tua mãe. O que ela fazia com esse dinheiro? Comprava pinga. Ela era alcoólatra, ela tinha problema com álcool. Ela ficava a noite toda bebendo álcool. A gente tinha que ir nos pontos de ônibus pegar bituca de cigarro. E eu achava aquilo lindo, eu achava mágico aquilo ali. Mas na verdade aquilo ali já tinha deteriorado. Hoje eu entendo que ela era doente. Você entendeu? Então por isso que eu a perdoo, né? E esse é o começo da história, hein? Ó, a gente tá... Muita coisa não vai acontecer na vida dela. Mas o jogo começa agora pro Felipe e pra Carla. Felipe e Carla, vocês têm 5 profissões que vocês já escolheram e vocês vão ter que descartar uma agora. Eu começo com você, Carlinha. Você escolheu assistente social, carnavalesca, diretora de teatro, joalheira e atriz. Qual profissão você acha que a Esmeralda não exerce hoje? O que ela não faz? Joalheira. Joalheira? É. Então, tira a joalheira da lista da Carla. Felipe, você escolheu professora, jornalista e escritora, psicóloga, delegada e política. O que você vai tirar? Eu acho que até pelos comentários dela, eu acho que política. Política. Então, tira ali política da lista do Felipe. Olha, a gente vai entrar agora na parte em que a história começa a piorar. Se você acha que você já ouviu tudo, a partir de agora a coisa vai ficar pior. A Esmeralda, essa mulher hoje, que faz algo que vai te surpreender, ela quando criança teve a sua infância roubada. Vamos continuar a contar essa história. Rodrigo Faro, apesar de todas as dificuldades, Esmeralda e seus irmãos tentavam ser crianças. A gente brincava na viela, fazia as cabaninhas lá, brincava de casinha, aquelas coisas, né, de menina, né. Dali também tinha uma bica d'água, assim, que às vezes minha mãe ia lavar roupa lá, né. E tinha uma caixa d'água, assim, que a gente ficava, enquanto a minha mãe estava lavando roupa, a gente ficava brincando ali, tipo uma baciona, né. Então minha mãe, fora da bebida, ela era uma outra pessoa, cuidava direitinho da gente. Mas, infelizmente, quando ela estava alcoolizada, ela se largava e não cuidava da gente, né. Era um ambiente, não era gostoso, porque tinha vícios, né? E a gente ficava triste de ver minha mãe bêbada, né? A casa era pequena, mas vivia cheia de gente, 24 horas por dia. Essas pessoas que iam na sua casa, quem eram? O que eles faziam? Ia beber com a minha mãe. Ficavam bebendo. Roubando ela. E roubando algo ainda mais precioso, a inocência de Esmeralda. Essa mesma casa onde Esmeralda nasceu traz lembranças que ela não gosta de ter. Aqui, ela foi abusada pelo padrasto até os 7 anos de idade. Segredo que teve que esconder por medo dele até o dia de sua morte, que aconteceu aqui dentro também. Ela foi abusada algumas vezes, né? Então, assim, não era fácil permanecer em casa. A casa não era boa mesmo, não. Eu acredito que eu fiquei lá por milagre de Deus também. Isso tudo aconteceu com você? Quantos anos você tinha? Ó, vou relatar aqui. Com muita coragem. Porque eu não faço mais parte do meu passado. Ele tá ali, ó. Entendeu? O presente é esse. Eu tinha um padrasto que ele saiu da cadeia, que ele ficou no Carandiru. E ele foi morar na minha mãe, na casa da minha mãe. E você sabe que pessoas que ficam muito tempo na cadeia, elas saem com doenças, tuberculose, essas coisas. E todo dia à noite ele abusava de mim sexualmente. Entendeu? Todo dia? Todo dia à noite. Só que pra mim foi muito traumatizante, porque assim, um dia, ele já estava em fase terminal de uma doença de tuberculose, sei lá. Eu tinha, na verdade, uns 3, 4 anos, por aí. E a minha mãe sabia que ele ia morrer. E aí ela me deixou em casa com ele e voltou depois de 2 dias e ele já estava morto. E aí minha mãe me obrigou a dormir com o defunto, né? Porque não é que ela me obrigou, só tinha uma cama no barraco e ele morreu na beirada. Depois meu tio começou a abusar de mim. Só que meu tio era mais violento, eu já estava com 5 anos de idade. Depois os amigos da minha mãe, porque lá era um lugar. E o abuso sexual, geralmente quando ele acontece, ele vem bem da família, mas dentro da família. E depois, meu tio, os caras que bebiam lá, os vizinhos, alguns vizinhos e tal. E na rua, quando eu fui morar na rua, porque eu era muito criança. Porque como eu não cresci devido à fome,
Então eu era muito pequena, então eu sofria abuso direto, então pra mim acabou se tornando uma coisa normal. Aí com 12 anos... Peraí, porque é muito... Você era uma criança e você achava que aquela violência que você recebia, primeiro do seu padrasto, depois do seu tio, depois dos amigos, você achava que aquilo era normal na época? É como se o sequestrado simpatiza pelo sequestrador. Porque a única forma de carinho que eu tive, porque o primeiro homem da minha vida me foi embora, foi meu pai. Então eu não sei o que é ser herói. E na rua eu sofri, então pra mim se tornou normal ser abusada. Mas você não que eu contava queria isso? ser abusada. Você não contava isso pra alguém? Você não se abria? Você já viu uma criança sendo coagida? Você era ameaçada? Lógico. Eu fui abusada, não é só o ato. É o abuso psicológico, é o abuso da candura. É muito triste dizer isso, mas a Esmeralda começou a achar que a vida na rua era melhor e mais segura do que dentro da própria casa. Então, muito esperta, ela logo aprendeu a andar de ônibus sozinha e todos os dias ela partia para longe daquela sua realidade que a gente acabou de contar aqui, que é inacreditável, que você acabou de ouvir. Vamos continuar com essa história, olha aí. A primeira vez que Esmeralda saiu de casa foi em 1987. Eu acredito que ela deve ter fugido de casa, porque minha mãe é alcoólatra, né? Sempre estava mais alcoolizada do que sóbria, né? E então ela chegou na cidade, talvez ela viu algum atrativo, aquele chafariz lá da Praça da Sé, aquelas luzes, acho que encantou ela. A Praça da Sé sempre foi a referência, né? Era uma menininha espoleta, né? Gostava de andar com a molecada, né? Com os meninos. No começo, ela ia e voltava no mesmo dia. Passava o dia fora de casa. O juizado menor levava lá, minha mãe assinava, eles ficavam um pouquinho, depois voltava para a cidade nova. Aí depois ficou num abrigo. Sem aviso. Hã? Eles iam sem avisar. Porque minha mãe viveu alcoólatra, né? A gente vivia solto. Um dia, ela resolveu não voltar. A primeira noite de Esmeralda fora de casa aconteceu exatamente aqui na rua São Bento. E a primeira refeição não veio de um restaurante, nem de uma lanchonete, não. Ela saiu do lixo. Ela era moradora de rua. Ela e o irmão dela. Uma das coisas... Com que idade? 7 anos de idade. A idade que era pra ela estar brincando de boneca, ela estava correndo na Praça da Sé. Quando chegava a noite e não estavam seus irmãos lá, você tinha saudade? Você pensava neles? Aí eu ficava triste, né? Mas até então eu não entendi o porquê que eles não queriam ficar em casa. A Praça da Sé, bem no centro de São Paulo, está construída em cima da maior estação de metrô da cidade. À noite, os meninos e meninas de rua se refugiavam nesses respiros aqui, ó, da estação. Daqui vem um ar quente que vem lá do subsolo. Isso garante uma noite de sono um pouco mais protegida do frio. Era o que eles chamavam de ventinho da serra. Esmeralda era uma dessas moradoras, né? Que buscava essa proteção no ventinho da serra. Aqui nessa casa onde o teto é o céu e as paredes são de papelão, o único lugar para tomar banho era o chafariz da Sé, que hoje está desativado. Rodrigo Faro, há 15 anos eu estive aqui e vi de perto como era a realidade desses meninos. Mas há quanto tempo você não vai para casa nem para a escola? Um mês, já sou de rua já. Passava 2, 3 dias com arma, aí depois eu devolvia pra ele. Só assaltando? Só assaltando. Arma revólver mesmo? Uhum. Você sabe onde estão essas pessoas hoje? A grande maioria morto, né? Essa é uma grande verdade, né? A maioria daqueles meninos que o Humberto entrevistou há 15 anos atrás, hoje estão mortos. E você também poderia estar, né? Faro, como eu gostaria que a Pizinha estivesse aqui. Hoje, falando como uma profissional, tipo uma ginecologista. Como que eu gostaria que o Miquimba, que morou na rua comigo, molequinho pequenininho, viesse tocar uma música. Como que eu gostaria de encontrar, de repente, a Josiane vindo aqui como uma escritora, né? Porque são pessoas brilhantes. A rua me ensinou coisas que uma mansão nunca ia me ensinar. Onde estão essas Entendeu? Pessoas que você acabou de falar? Mortas. Todas presas, estão mortas. Loucas. Né? Eu acho interessante você abordar esse tema, porque assim, geralmente a mídia
às vezes, ela faz disso um reality show com a desgraça do outro. Você entendeu? E depois apaga-se a luz, acabam os jornais, as famílias vão jantar e aquela pessoa está no sereno, e seus sonhos dilacerados. Mas quando a gente for tocar de um assunto, principalmente nessa perspectiva, viu, minha querida, que eu gosto muito de assistir vocês, lembra do ser humano que ali está e que é possível lapidar esmeraldas. Eu sei porque eu estou aqui, eu sei tudo que eu estou falando, estou tentando falar com a maior sabedoria possível, né? Como eu gostaria que meus amigos estivessem aqui. Por que eu não morri? Por que a Pizinha morreu? Ela morreu esse ano. Eu convivi com ela durante quase 20 anos, 15 anos na rua, entendeu? Por que o Miquinho, o menino magrinho, morreu? Olha, ele estava cheirando cola na frente do metrô, o cara empurrou ele na linha do trem, o molequinho. Só porque estava cheirando cola. Eu falei que a história é complicada, agora a gente já está no momento em que ela estava vivendo nas ruas. E é realmente uma das histórias mais chocantes que a gente já viu aqui no Roda da Vida. O bom é saber que hoje está tudo bem. E o que ela faz hoje vai surpreender todo mundo. Porque com pouco tempo de rua, gente, a Esmeralda aprendeu a sobreviver. Ela aprendeu aonde que ela podia comer, aonde ela podia roubar, como conseguir alguma droga. Mas essa ilusão de que a vida estava boa, estava tudo feliz, isso logo ia terminar. E a vida nas ruas ia mostrar a sua verdadeira face. Olha aí. No começo, a vida na rua parecia mais uma grande aventura, uma brincadeira. E naquela época, antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, as crianças que estavam em situação de rua eram passíveis de serem internadas na FEBEM, junto com as que eram infratoras. Você tinha meninos que eram pequenos, envolvidos já com armas. Rodrigo Faro, ali funcionava a FEBEM, Fundação para o Bem-Estar do Menor. Ela está extinta hoje, aqui funciona um parque, mas foi naquele prédio, atrás daquelas paredes, que Esmeralda começou a aprender a se virar. Lá dentro nascia uma nova Esmeralda, mais dura, mais perigosa. A Esmeralda pendurava para tirar a bolsa, para furtar, para comer, para garantir o vício dela. Metade dos anos 90, uma epidemia toma conta, a ponto de ocupar boa parte da maior cidade da América Latina. A doença se chama crack e a região, Cracolândia. O crack ele vai surgir mais no final de 90, né? Mas assim, você tinha o tiner, a cola e outros destilados que eles usavam para inalar, né? Esmeralda tinha medo de experimentar o crack. Quem sabe que se atravessar certa barreira, fica difícil de voltar. E que aquela barreira, uma vez atravessada, vai encontrar ali coisas bem mais pesadas do que já vinha encontrando. Bastou a primeira tragada para Esmeralda se viciar. Em pouco tempo, ela estava vivendo para se drogar e se drogando para viver. Toda a energia daquele ser humano é para conseguir, alguma maneira, para conseguir droga. E é assim, qualquer maneira. Pode ser roubando, pode ser prostituindo, mentindo, enfim, o que for necessário fazer para conseguir mais uma pedra. Ela ficava uma semana sem comer, uma semana sem tomar banho, então ela ficava deformada. É um ambiente que é totalmente hostil, que não dá tempo de você parar e pensar onde está minha mãe, o que eu estou fazendo da minha vida, pô, quem sabe ir para a escola. É sobreviver, é levantar e correr atrás do dinheiro para usar, de um canto para dormir, de um papelão para não sentir frio. O dia que eu cheguei na Praça da Sé, que eu vi minha irmã enrolada naquele cobertor, naquela situação, aquilo me cortou o coração. Na rua você passou fome, você passou frio, você foi violentada, você usou todo tipo de droga. Quando que você descobriu que a vida na rua não era essa felicidade que você achou que era no começo? Quando eu comecei a usar droga, foi muito bom. A droga ela é boa. O ruim da droga é as consequências que ela traz para a vida da pessoa,
da sociedade em torno, principalmente da família. Você entendeu? Você começou a roubar também? Não, sim, lógico que eu comecei. Eu fui pra rua muito cedo e as pessoas perceberam que eu era criança, me colocaram no esquema. Arrumei uma mãe de rua que me obrigava a roubar pra ela. Então eu roubava pra ela R$100, eu ficava com 5,95 era pra ela, ainda estava com débito desses 5, multiplicava para 200. Você tinha uma mãe na rua? É, porque você tem que se familiarizar para poder sobreviver num ambiente hostil. Ela te protegia em troca de você dar dinheiro. Mas para eu poder ter coragem para roubar, ela começou a me viciar na droga. Eu fui escrava das drogas, eu fui escrava do ambiente, eu fui escrava de uma pessoa que eu tinha uma dívida que eu nunca ia conseguir pagar. Então chegou uma hora que eu não queria mais usar droga, mas eu não podia porque eu tinha débito com essa pessoa. Vamos continuar contando essa história. Foram 12 anos vivendo como menina de rua, mais de 50 internações na FEBEM. E um dia, num momento de lucidez, quando passou o efeito da droga, da bebida, a Dona Maria, a mãe, até tentou resgatar os filhos das ruas, da FEBEM, só que já era tarde demais. O irmão dela, uma das coisas que ele sempre pedia era para tentar ajuda da minha irmã. Ele não queria deixar a irmã dele naquela situação. Era a véspera de Natal de 1993. O irmão de Esmeralda dormia debaixo desse respiro aqui do metrô quando recebeu uma visita inesperada. Era sua mãe, Dona Maria Aparecida, num raro, porém legítimo esforço para salvar seus filhos desse atoleiro. Foi triste, porque tudo o que aconteceu, porque tanto antes dela morrer, ela falou que ela tinha ido na cidade, ela encontrou com o meu irmão, falou, cadê a Esmeralda? Né? Então ela estava, antes dela morrer, quando ela ia para a cidade, ela estava à procura dos filhos. Alguns meses depois desse fato, Dona Aparecida morreu. Ela conseguiu se despedir do seu irmão. Mas da Esmeralda não. Quando a mãe morreu, Esmeralda estava na FEBEM e teve que obter autorização especial para dar o seu último adeus. Eu que assinei para eles, né, para eles liberar, para eles ver a minha mãe pela última vez, né. Então eles foram para o enterro e voltaram para a FEBEM? Voltaram para a FEBEM. Depois que o túmulo de Dona Maria Aparecida foi fechado, Esmeralda foi trazida para o lado de dentro das grades da FEBEM novamente. Mas uma coisa, dentro dela começava timidamente a mudar. Se você não perdoar, você não supera, não vai para o próximo capítulo da sua vida. E o melhor remédio é o perdão mesmo. Você perdoou a sua mãe? Perdoei minha mãe, perdoei de verdade, mas as marcas ainda estão aqui. Perdoar não significa que você não tenha feridas na alma. Sim, porque entendeu? O estrago já estava feito, né? Antes do perdão, o estrago entendeu? Já estava feito. Eu perdoei ela não só porque eu sou mãe, porque eu percebi que ela foi tão vítima quanto a mim. Bom, vamos dar uma respirada, porque acho que está na hora da gente tirar mais uma profissão. E o problema é dos meus convidados, Felipe Fogosi, Carla Secato. O rosto de vocês, a expressão de vocês é realmente, né, de, meu Deus, que história é essa? E tem muito mais. Agora, o que mais vai surpreender vocês é o que ela faz hoje. Vocês já descartaram uma profissão cada um, agora tem mais 4 alternativas. Vocês vão ter que descartar mais uma profissão agora. E eu começo agora com o Felipe Fogosi. Felipe, você ficou com professora, jornalista, escritora, psicóloga e delegada. Qual profissão que você acha que ela não faz hoje? Bom, ela tá dando lição de vida pra gente, né? Então, total. Né, tem várias que eu acho que eu vou tirar a delegada. Delegada, então pode tirar a delegada. Carlinha, assistente social, carnavalesca, diretora de teatro e atriz, são essas as profissões que você escolheu. Você tem que descartar uma agora. Carnavalesca. Carnavalesca, tirei. Bom, no último vídeo que a gente mostrou, o Humberto disse que algo começava a mudar timidamente dentro da Esmeralda. O que será que se passava dentro dela? Pois é, agora você vai se surpreender ainda mais com essa história. Vamos ver. A droga demorou muito tempo para sair da vida dela e a gente teve que fazer uma articulação muito grande para isso. No começo, assim, ela chegava realmente usada, né? Craqueada, e era até uma forma estranha para poder fazer terapia. Muitas vezes atendia elas comendo na panela e assim a gente foi levando. Não tinha muito diálogo.
Era preciso construir uma ponte que possibilitasse esse diálogo. E ela veio em forma de... O samba era uma das coisas que prendia a Esmeralda. Naquilo ela levava a sério, ela tinha o caderno dela, ela escrevia músicas já nessa época e tal. Foi assim que Rose, a educadora de rua, teve uma ideia. Eu andava com um gravador, né? E fazia com que ela ouvisse algumas pessoas, né? Alguns sons, e também gravasse a voz dela, né? E pudesse depois ouvir, né? E isso fazia com que ela parasse. Quando ela estava na FEBEM, né? Quando ela esteve internada na FEBEM, que ela tinha feito várias poesias. Então ela chegou inclusive a recitar algumas poesias e depois ouvir. Isso foram atraindo aos poucos, mas assim, ela se permitiu. Ali eu acho que ela percebeu que era possível. Já dá para arriscar mais um pouco? Meus queridos convidados, chegou a hora de afunilar. Agora vocês têm 3 alternativas e vão ter que eliminar mais uma. O que vocês vão tirar agora? Carla Ceccato. Atriz. Atriz? Então saiu atriz agora das profissões da Carla Ceccato. Felipe Fogosi, você ainda tem professora, jornalista, escritora e psicóloga. O que você vai tirar? Vou tirar a psicóloga. Psicóloga? Então tira a psicóloga, o jogo tá afunilando agora. Fizeram uma boa escolha? Ai, eu acho que não, viu? É? Vocês têm um malzinho, hein, filho? E agora? Acho que não. Então vamos continuar a história da Esmeralda, essa joia que a gente está contando a história hoje. Ó, parece inacreditável, gente. Mas a partir do momento que a Esmeralda se abriu para quem queria ajudá-la, os educadores, os psicólogos, psiquiatras, e levantou a cabeça para enxergar a saída, aí tudo mudou. Uma onda de coisas boas começou a acontecer. Ela deixou de ser aquela mulher arredia, que brigava com todo mundo, que queria violência, queria pagar violência com violência. E aí um novo horizonte apareceu e a Esmeralda conquistava cada vez mais amigos. Mais e mais e mais e mais amigos. E olha, muitos deles famosos. Não é mesmo, Bertão? Isso mesmo, Rodrigo Faro. Eu tenho a maior honra de estar do lado do senador Zé Aníbal aqui. E surpreso também, porque eu não sabia que ele tinha uma relação tão próxima com Esmeralda. Agora, eu vou começar com a pergunta que todo mundo deve estar se fazendo, né? O que leva uma ex-menina de rua, moradora de rua, com todo aquele histórico, ser amiga de um senador? Ou seria o contrário, o senador que é amigo dela? A entidade que acolheu a Esmeralda nos procurou, por alguma razão do conhecimento, e nos pediu para um pouco acolher a Esmeralda, ser uma espécie de padrinhos da Esmeralda, eu e minha mulher. Fisicamente, muito abatida, muito magrinha, muito detonada. A gente teve que internar a Esmeralda, que para mim é uma coisa triste, porque eu acho que a internação sempre é o último recurso. Ali não tinha mais educador? Não, não tinha. Que ali tinha? Era coração, né? Ali era amor. Que bonito. Deixou a educadora de lado. Ah, sim. Por quê? Então, acho que é um ser humano, né? Você sentia que ali... Não é mais trabalho. E nós resolvemos encarar. Nós achamos que esse desafio não é só da pessoa. E olha, nós temos uma enorme satisfação de ter feito isso. Eu tive muita alegria quando o ex-presidente americano dos Estados Unidos, Bush, veio ao Brasil e convidaram a Esmeralda para uma reunião onde estaria a mulher do Bush. E ela foi lá em casa e disse: só preciso de uma roupa para encontrar com a dona Bucha. Quer dizer, isso é a Esmeralda. Arruma um vestido aí mais legal, porque a mulher é importante. Políticos, primeira-dama dos Estados Unidos, os encontros com famosos não pararam por aí não. Mas teve uma vez que o destino devia estar inspirado. Olha o ponto que ele escolheu para o encontro. Rua Harmonia com Rua Simpatia. Foi nessa esquina que uma moça me parou. Ela falou assim: você topa escrever um livro sobre a minha vida? O livro tem que responder uma pergunta: por que você sobreviveu? A resposta sempre esteve ali, dentro dela. Quando ela começou a frequentar as rodas de samba, a participar, a ter uma participação artística,
Nem de longe parecia aquela Esmeralda das ruas. Me chamou num cantinho e me mostrou um papelzinho. Disse, eu tenho uma poesia, será que eu posso declamar aqui? Eu falei, lógico. Mas tenho vergonha. Aí na semana seguinte ela veio, ela falou, olha, para dizer a verdade, isso aqui não é uma música, mas eu não sou cantora. Eu falei, é sim, se você fez poesia, você canta. Ela foi recompondo a autoestima dela. Quando a gente tem vontade, a gente muda. Porque ela quis sair daquela condição que ela estava. Ela foi mostrando o poder da vida. Ela sabe, tem conhecimento do passado, mas ela quer viver o futuro. Como é que era a sua vida nesse recomeço? Primeira coisa, eu queria agradecer muito o José Aníbal e a família dele, né, que me acolheu como filha, né? O Gilberto de Menstein, que acreditou em mim, o Tobias, a Rose da Mota foi que mais acreditou. Se não fosse ela, eu não estaria aqui, não teria conhecido Aníbal, nem ninguém. E a minha irmã, que ia lá na Sé, atrás de mim, na FEBEM e tal, todas essas pessoas foram grandes lapidadores de Esmeralda no momento que ela estava mais bruta, entendeu? Para que eu chegasse na Dona Buxa. Dona Buxa? Bruxa. Eu tava Buxa! Muito, que bruxa, Buxa! Eu estava muito mais lapidada, entendeu? Quando eu cheguei nela, eu acredito que ele veio conhecer aqui o Brasil. Eu não tenho nenhum partido político, nem nada. E falaram de uma pessoa que conseguiu dar a volta por cima. E ela queria me conhecer, me chamou para tomar um café com ela. Então, isso só mostra de que é possível lapidar Esmeralda. Esmeraldas, não importa as vicissitudes da vida. Bom, Esmeralda aceitou sair da rua, passou por abrigos, orfanatos, pensão, foi internada quando precisou. Nesse tempo, ela tratou cada ferida da sua personalidade, toda a violência que ela passou a vida inteira, e até o que muitos achavam pouco provável aconteceu. Aquela menina que vivia com o trauma da mãe, que chegou a odiar a mãe, virou mamãe. Olha aí, vamos continuar contando essa história. Daí ela ficou grávida e veio me contar, tamo junto, você é a avó. Conta pra gente como ela era, como ela ficou à medida que aquela barriga ia crescendo. Tô gostando dessa conversa. Que legal. Ela começou a se interessar com as questões de educação de filhos. Daí. A educação que ela dá para esse menino é maravilhosa, né? É um menino lindo. Uma pessoa que passou a infância com medo da mãe, foi pra rua fugindo da mãe e de repente ela vira mãe. Ela tinha maternidade nela. Então aí que dava meu medo. Eu pensava assim, a maternidade acho que tem que é uma coisa instintiva. Ela não tinha os aprendizados que eu ficava pensando. Eu falava, mas ninguém cuidou dela. Então ela não pôde aprender, porque a gente vai aprendendo assim, né? A mãe da gente cuida da gente, dá aquele banho, depois a gente vê dar no irmão. E com isso que a gente vai aprendendo como é que cuida, como é que alimenta, como é que... No caso da mãe dela, ela aprendeu diferente. Ela aprendeu a parte mais difícil. Ela constituiu família. Me fala uma coisa, da onde você veio, de tudo que você sofreu, vai surpreender as pessoas de casa? Vai. Vai? Vai. Vai inspirar as pessoas de casa? Vai. Vai, não vai? Vai. Ó, eu falei que é uma história maravilhosa. Só restam 2 alternativas para cada. E agora a gente vai tirar mais uma de cada lado. E agora os nossos convidados vão ficar com a profissão que eles acham que a Esmeralda faz hoje. Depois eu vou dar chance deles resgatarem, deles trocarem se eles quiserem, mudar de ideia, não tem problema. Mas agora, Carla Secato, você ficou com assistente social e diretora de teatro. Você agora vai ter que mandar uma embora e ficar com apenas uma profissão. Qual que você vai mandar embora? Eu vou tirar assistente social. Então pode tirar assistente social. Não adianta querer me enganar, tá bom? Felipe, professora e jornalista e escritora, o que você vai tirar? Vou tirar o professor então e deixar o jornalista e escritor. Ok, Felipe ficou com jornalista e escritora, Carla Secato ficou com diretora de teatro. E você de casa, já tem sua opinião? Afinal, gente, como é que a Esmeralda fez rodar essa roda da vida? O que ela faz? Tá aqui atrás, ó. Essa mulher que está do meu lado é uma verdadeira pedra preciosa que foi lapidada com muito sofrimento.
Essa mulher que nasceu na miséria, virou menina de rua, foi violentada, ficou viciada em drogas, viu a morte de perto tantas vezes, recebeu todo tipo de violência, ela deu a volta por cima. Ao invés de ficar reclamando da vida e se entregar, a Esmeralda foi à luta. Todo mundo aqui já tem uma opinião? Todo mundo já tem uma opinião? Todo mundo já tem? Então agora é a hora das dicas finais. Pode ser que vocês mudem de ideia agora, hein? Porque agora vocês vão ter a chance de resgatar uma profissão se vocês quiserem mudar. Então prestem atenção nessas dicas, as últimas dicas que o Humberto vai contar pra gente. Vamos ver. Esmeralda se formou na Escola da Vida. E depois desse diploma que ela conquistou com muito custo nas ruas, muitas outras escolas vieram. Essa é a minha dica para vocês. Agora, prestem atenção nas próximas dicas que virão aí. A Esmeralda, ela aprendeu muito com a vida. E ela usa o tempo inteiro tudo que ela aprendeu para ensinar os outros. Na profissão que a Esmeralda exerce, muitas vezes ela entra em contato com o passado dela. Por exemplo, na Cracolândia, ela entra em contato com isso por causa do trabalho dela. Então tem que ser forte, hein? Muito forte. E uma das coisas que a gente fez mesmo, eu lembro com a Esmeralda, eu fiz justamente pelo desejo dela, né? Eu fiz sim, várias andanças, né? Assim, eu levei na casa de uma tia minha, acho que inclusive foi lá que ela foi faxineira um tempo, um dos lugares que foi. A gente foi conhecer salão de beleza para ela entender se ela queria isso ou não. Até que a gente conseguiu que ela trabalhasse numa ourivesaria, né? Com ourives. E foi muito curioso, porque ela falou, você é louca, meu, eu tenho compulsão a roubo. Você vai me colocar num lugar onde eu posso roubar o tempo inteiro. E de joia. Né? Eu falei, meu, você já escolheu não é isso? Vamos, né? Você vai atravessar isso, você vai combater esta compulsão estando próximo disso. Ela é muito espontânea, sabe se comunicar muito bem e está sempre no meio de muita gente. Sempre criando, inventando coisas, etc. Isso gratifica muito. Ela tem o dom de fazer com que as pessoas se emocionem quando ela faz. O que ela faz? O que ela faz. Isso, não fala não. O trabalho dela. É isso. Esmeralda, minha joia, foram boas as dicas? É isso mesmo? Quase isso. É quase isso. É isso e muito mais, né? Porque a tua história dá um filme, né? Dá. Bom, a gente sabe que a Esmeralda ficou amiga de gente famosa. Mas e agora? Tem alguma última dica que você quer dar pro pessoal de casa, para todo mundo que quer saber, meu Deus, o que ela faz hoje? O que ela faz? Porque foi uma bagunça. Tudo que tá ali, ó, você pode ser professora, você pode ser jornalista, pode ser escritora, pode ser psicóloga, delegada, não sei, política eu também não sei. Se bem que você também teve um padrinho, um senador, assistente social pode ser, carnavalesca pode ser, que você falou que escrevia letra de samba. Que mais? Diretora de teatro tem tudo a ver. Joalheira não, que você falou que ia querer roubar o ouro lá. Aí no joalheira não dá. Atriz pode ser. Atriz pode ser. Bom, não sei. E agora? O final vai surpreender o pessoal, não vai? Todo mundo vai se perguntar como aquela menina chegou até aqui. Então, agora é a hora da decisão. Felipe, Carlinha, eu vou dar a chance de vocês mudarem ou não. Felipe, você quer mudar? Você ficou com jornalista e escritora. Você quer mudar ou você vai ficar com essa profissão? Então, as dicas mais confundiram do que ajudaram, né? Porque ela falou de ourives também, ela poderia ser joalheira, poderia ser carnavalesca, diretora de teatro, falaram que ela ensinava, emocionava, poderia ser atriz. Ela poderia ser tudo, na verdade, aí, né? Eu vou manter a minha aposta aí, mas ela poderia ser qualquer uma, né? Qualquer outra profissão ela poderia ter. E é aquela pergunta que a gente faz, né? Como pode ela hoje distribuir tanto amor, ser essa pessoa tão simpática, tão de bem com a vida, sabendo, e agora a gente está sabendo, tudo que ela passou. Ela tinha tudo para nem estar mais aqui.
No entanto, ela está aqui, ela venceu na vida e ela distribui amor. Quem olha para ela vê um olhar de amor. Apesar que quantos anos ela demorou para saber o que era o amor? Mas é uma vitória muito maior, né? É uma vitória muito maior. Né? Muito maior. É uma lição de vida pra gente. Mas agora, Carlinha, você vai querer mudar ou você vai ficar com diretora de teatro, que foi a profissão que você escolheu? Eu quero mudar. Quer mudar? Quero. O que você quer? Qual é a profissão que você vai escolher, então? Eu quero jornalista e escritora. Você vai junto com o Felipe, então? Vou junto com o Fê. Então eu vou deixar os dois... Os dois vão ficar com jornalista e escritora. Será que ela é companheira, colega de profissão da Carlinha Secato? Legal demais. Será? Olha, eu quero dizer para você que eu tive muita honra de contar a tua história hoje. Eu estou diante de uma mulher, que eu admiro. Obrigado. O que eu ouvi da tua história hoje me emocionou, me ensinou, e eu tenho certeza que a todos aqui de casa. E se a gente vai acertar, se a gente não vai acertar, isso pouco importa. O importante é que já deu certo, né? Exatamente. E que a roda da vida dessa mulher girou. E o que tem aqui atrás vai te emocionar, vai te surpreender. Se você quer mudar a tua vida, é para isso que existe esse quadro, né? Se você quer mudar, vai estudar, vai procurar pessoas que possam te ajudar. E com certeza você vai conseguir. Ela conseguiu, tantas histórias a gente já contou aqui. Bom, mas chegou a hora de saber o que ela faz. Como a roda da vida dela rodou. Esmeralda, eu vou pedir então agora para você ir para trás do nosso cenário, porque aqui atrás está a vida desta mulher hoje. Tá bom? Ok. Então me dá um beijo. Vai lá, ela vai aqui para trás. Porque agora chegou o momento de mostrar para o Brasil o que a Esmeralda faz hoje. Você de casa já tem o seu palpite? O importante aqui, eu sempre falo, não é se você vai acertar ou não, mas saber que a roda da vida sempre pode girar. É só você acreditar. Acredita que é possível, que dá para rodar essa roda, com certeza. Bom, chegou o momento de mostrar se o Felipe Fogosi e se a Carla Secato, se eles acertaram. Chegou o momento de você de casa se emocionar com essa força que a gente não explica. Uma força que foi capaz de fazer a Esmeralda sobreviver. Nos dias de hoje, o cenário da vida da Esmeralda é bem diferente desse aqui, ó, da Praça da Sé, aonde ela era abusada, onde ela passava fome, onde ela passava frio, aonde ela se drogava. Hoje, o que ela faz está ali atrás. Mas no que essa grande mulher se transformou, hein? Hoje a gente está contando essa história incrível da Esmeralda, que está emocionando o país inteiro. E chegou o momento de saber. Afinal de contas, o que teria acontecido na vida dessa verdadeira guerreira, nascida no berço da pobreza mesmo? A Esmeralda achava que era normal comer restos. Ela achava normal apanhar, era abusada em casa, e com isso ela achou que seria mais seguro viver nas ruas. Aos 8 anos ela fugiu de casa, conheceu o crack, passou perto da morte várias vezes. Mas uma força maior foi capaz de tirar a Esmeralda dessa situação. E ela passou a acreditar que ela poderia sim escrever uma história completamente diferente. Você aí de casa, tenta acertar. Aqui no palco os meus convidados já têm a sua opinião. Na opinião da Carla Secato e do Felipe Fogosi, a Esmeralda é jornalista e escritora. Tá aqui, eu deixei a Carlinha também colocar, porque ela quis, falou, não, eu tenho certeza que ela é jornalista, ela é minha colega. Então eu deixei os dois escolherem a mesma profissão. E agora é hora do Brasil inteiro saber. Afinal, o que aconteceu com a Esmeralda? O que ela faz hoje? É um exemplo de mulher para todo mundo. Esmeralda, tá pronta? Posso contar o que você faz hoje pro Brasil inteiro? Pode. Posso? Fica à vontade. O pessoal vai ficar surpreso? Vai. Então, plateia, todo mundo com a mão pra cima, porque chegou a hora. Ela sofreu uma violência absolutamente selvagem. Foi morar na rua, viveu o pesadelo das drogas, passava noites em claro, tendo alucinações. E agora é hora de saber como a Esmeralda fez girar a sua roda da vida. Plateia, contando comigo! 5, 4, 3, 2, 1. Pode girar a nossa roda da vida. Por quê?
Ela que nasceu na favela, passou fome, sonhava em ter um lar onde não apanhasse nem fosse abusada sexualmente. Cansou da vida de pedir esmolas, fugiu de casa. Aos 8 anos de idade, tornou-se menina de rua, foi violentada, viciada, presa, flertou com a morte. Apesar de tudo, ela teve força para reescrever a sua história com um final feliz. Eu quero a minha plateia de pé para aplaudir a jornalista, a escritora Esmeralda Ortiz, que fez girar a sua roda da vida e hoje tem uma história completamente diferente daquela história que a gente começou a contar. É incrível! Vamos conferir a trajetória da Esmeralda. Ela mesma vai contar como é que ela fez girar a sua roda da vida. Olha que história inacreditável, graças a Deus com um final feliz. Roda aí. Meu nome é Esmeralda Ortiz, tenho 36 anos. Eu morei na rua durante 12 anos. Nesse meio tempo aí foram mais de 50 passagens na FEBEM. Comecei a usar droga muito cedo, né? Com 10 anos eu comecei a fumar crack, mas antes eu já usava outros tipos de drogas e eu não tinha perspectiva de vida nenhuma. E aí foi que eu conheci a música com 10 anos também. Cada vez que eu cantava, a música servia como um fio condutor de liberdade. Até mesmo quando eu estava presa, eu cantava e me sentia livre. Eu consegui sair da rua, consegui me desvencilhar das drogas. Hoje eu estou sóbria há 18 anos. Me formei, sou jornalista, escrevi 2 livros, uma biografia que conta a minha trajetória de vida. E a mensagem que eu queria deixar para vocês é de que é possível lapidar esmeraldas, não importa qual ambiente que ela esteja. Sou guerreira, sou guerreira, sou guerreira, eu sou do clube de partideiro, o meu som já ecoou, hoje digo pro mundo inteiro, sou guerreira, sim senhor, sou guerreira, guerreira, sou guerreira. E é uma grande guerreira, é uma grande mulher, e que voz linda que a Esmeralda tem, além de tudo canta, tem uma voz abençoada. O meu som já ecoou. O que todo mundo em casa, vai lá dar um beijo na sua colega lá. Para alegrar meu amor, vem cá, Carlinha, vem cá, filho de todo mundo. Esmeralda Ortiz, contando a sua história hoje, jornalista, escritora e uma grande mulher. E uma grande mulher. Vem aqui todo mundo, vem cá, Carlinha, vem aqui todo mundo. Vem cá todo mundo. Eu quero que você me fale uma coisa, todo mundo está perguntando exatamente isso agora. Você deu uma lição de vida. E essa lição está no teu livro. Cadê o livro dela? Aqui, ó. A lição de vida da Esmeralda está aqui, ó. Esmeralda do Carmo Ortiz. Esmeralda, por que não dancei? Está aqui, ó. Esse é o livro que conta a história dessa mulher. É um depoimento da Esmeralda. Está aqui. Quando as pessoas olham para você e perguntam, e é a pergunta que eu quero fazer, como você conseguiu? A música foi o único elemento que me levou a Deus e a partir dela eu consegui me libertar. Então eu acredito muito na arte como meio de transformação do ser humano. Arte, educação e fé, né? Pela oportunidade de ter conhecido a música com 10 anos lá atrás. Hoje a gente contou a história dessa mulher vencedora. E eu quero agradecer muito por você ter nos permitido contar a tua história. Quero agradecer ao Felipe Fogosi. Imagina, eu que agradeço. Grande ator. Poxa, lindo. E olha, e se alguém quiser, eu quero chamar você que está vendo, se alguém quiser contratá-la para fazer uma palestra, para contar essa história aí pelo Brasil e pelo mundo inteiro, eu vou colocar, até fazer show, porque ela canta muito. Se você quiser ajudá-la, levando ela para cantar na sua cidade, se você quer ajudá-la a vender muito livro, a fazer palestra, tá aqui, este e-mail aqui é o e-mail. Eu tenho certeza que o Brasil tem um coração maravilhoso. Tá aqui e-mail, telefone para você poder contratar, porque imagina uma palestra dessa mulher, o que vai motivar as pessoas. Você acha que você tem problema? Você não tem problema nenhum.
Hoje a gente contou a história dessa verdadeira joia. Esmeralda Ortiz. Muito obrigada. No Roda da Vida. Aplaudida de pé pela nossa plateia. Muito obrigada. Essa grande mulher. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Obrigado, Carminha.